Capítulo 5. Um discurso final emocionante. O discurso final revela os segredos do coração. Depois de banquetear-se com os discípulos, de falar sobre seu sangue e seu corpo e de cantar, o mestre de Nazaré saiu do cenáculo. Iniciou então um longo e profundo diálogo com seus discípulos. Numa atmosfera incomum de emoção, revelou os segredos ocultos do seu coração. A mesa falara brevemente sobre sua missão, mas um clima de dúvida reinava entre aqueles galileus. Agora, ao ar livre, ele se abria para eles como nunca. Revelou seus pensamentos mais íntimos. Nunca como agora havia rasgado a sua alma e falado de maneira cristalina sobre seu projeto transcendental. Nunca discorrera de maneira tão transparente sobre seu objetivo de vida e mostrara uma tal preocupação com o destino dos seus íntimos e de todos aqueles que se agregariam a ele após a sua morte. Os discípulos ficaram impressionados com seu discurso. Disseram-lhe: "Agora é que nos falas claramente, sem parábolas." Quem registrou tal discurso? João. Esse amável e íntimo discípulo estava velho, no fim da vida, quando resgatou essas passagens e as escreveu em seu Evangelho. Mais de meio século se passara desde a morte de Jesus. Os demais discípulos já haviam morrido. Muitos tinham sido perseguidos e martirizados, entre eles Pedro e Paulo. João não tinha mais seus amigos antigos. Foi nessa fase que escreveu a quarta biografia de Cristo, o quarto Evangelho. Milhares de novos discípulos de todas as nações e culturas haviam ingressado no caminho. A maioria não tinha uma visão clara sobre a personalidade, os pensamentos, os desejos e os propósitos do Mestre. João queria conduzi-los ao primeiro amor, transportá-los para as palavras vivas e originais de Jesus. Para isso, deixou-nos o legado dos seus escritos. João desejava colocar o colírio nos olhos dos discípulos que não conviveram com Cristo. Em seu Evangelho, ele fez uma profunda imersão nos momentos históricos que precederam a crucificação. Quase a metade do Evangelho de João refere-se às últimas 48 horas da vida de Cristo. Muitos me dizem que escrevo sobre Cristo de uma maneira como nunca viram antes, embora o tenham estudado por décadas. Não possuo mérito algum. O crédito pertence ao personagem central desse livro, que indubitavelmente possui uma personalidade magnífica, mesmo se investigado pelos mais céticos. Tenho comentado que para interpretar a história é necessário manter um distanciamento dos preconceitos e julgamentos superficiais pertinentes à nossa própria história, arquivado em nossa memória. Precisamos nos transportar no tempo para contemplar atenta e embevecidamente as palavras, as imagens, os ambientes e participar de cada uma das cenas existentes. É necessário mergulhar na história viva, expressa pelas letras mortas, respirar o ar que os personagens históricos respiraram, sentir a expressão dos seus rostos e perscrutar suas emoções manifestadas nos focos de tensão. Caso contrário, as letras impressas se tornarão um véu que bloqueará a interpretação, levando-nos a resgatar uma história morta, vazia e excessivamente distorcida. João levou seus leitores a fazer uma belíssima interpretação da sua história. Em seus escritos, transportou os amantes tardios do mestre, levando-os a participar das cenas mais importantes da história dele. Os capítulos 14 a 16 contêm diversas cenas e situações com intenso calor emocional. Neles está registrado o mais longo e completo discurso de Cristo. João conta que naquela época os discípulos eram jovens, frágeis e não lapidados pela vida. Não admitiam o sofrimento e nem a morte do seu mestre. O medo e a dor tinham invadido suas emoções. Então, ele relembra a amabilidade do mestre que, precisando ser confortado uma vez que enfrentaria o caos, o confortava dizendo, apesar de passarem por diversas aflições e problemas,
não deveriam desanimar, mas mantê-lo como espelho. Eu venci o mundo. João 16:33. João imerge seus leitores na esfera de amor criada por Cristo. Revela que, embora os discípulos fossem intempestivos, egoístas e pouco solidários uns com os outros, o Mestre cuidava deles afavelmente. Não sabiam amar além de si mesmo ou dos seus íntimos, mas Jesus entrou em suas vidas e sorrateiramente lhes ensinou a linguagem do amor, valendo-se de palavras incomuns e gestos inusitados. Um amor que está além dos limites da sexualidade, dos interesses próprios e da perspectiva de retorno. Um amor que mata o germe do individualismo e corta as raízes da solidão. O Mestre dizia incansavelmente àqueles jovens carentes emocionalmente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João também comenta que o Mestre disse palavras até então impensáveis sobre uma habitação eterna, uma morada que ultrapassava a materialidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, relata ainda, porque eu vivo, vós também vivereis. Comenta o desejo ardente que Jesus tinha pela unidade dos que o amam, apesar de todas as suas diferenças. João reproduz extensamente o discurso final de Cristo. Há muito o que comentar, mas esse não é o objetivo desse livro. Gostaria de me deter mais detalhadamente não no discurso que Cristo fez perante seus discípulos, mas no discurso contido na oração que ele fez para o Pai. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus revela que tem um pai diferente de todos os outros. Nesse texto, ele trava um diálogo íntimo, apaixonante e misterioso com Deus. Vejamos. O discurso final encerrado em uma oração. Jesus eleva os olhos ao céu e começa sua oração. O gesto de levantar os olhos para o céu indica que o Mestre estava olhando para outra dimensão, uma dimensão fora dos limites do tempo e do espaço. Uma dimensão além dos fenômenos físicos. Seu discurso, antes de ir para o Getsemane, é encerrado com essa oração. Ela é bela e encharcada de sentimento. Ele estava para cumprir sua missão fundamental. Estava para ser preso e impiedosamente morto. Fitava os seus discípulos e comovia-se por deixá-los preocupando-se com o que aconteceria com eles após sua morte. Nesse clima, ele dialoga com o Pai. Quem está diante do fim da própria vida não tem mais nada para esconder. O que está represado dentro dele manifesta-se sem receios. Na proximidade do fim, Cristo expressou algo presente na raiz do seu ser. Seus desejos mais íntimos, seus planos mais submersos e suas emoções mais clandestinas fluíram sem restrições. Após dizer aos seus amados discípulos que tivessem ânimo porque ele vencer o mundo, levanta os olhos para o céu e pronuncia: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, e pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, 1-5. O conteúdo deste diálogo é intrigante. Jesus orou somente para o seu Pai ouvir, e ninguém mais. Entretanto, como estava cheio de emoção, não fez uma oração silenciosa, mas em voz alta, e por isso os discípulos a ouviram. As palavras que ele disse calaram fundo no jovem João. Ele jamais as esqueceu. Por isso, depois de tantas décadas, as registrou